Novamente, uma boa tarde para todos, que Jesus nos encha de paz, de bênção e de luz. Hoje o nosso evangelho está no capítulo 12, ou 12, como queiram, amai os vossos inimigos. No item 1, 2 e 3 tem o 4, mas fica muito extenso, deixo o quarto item para que vocês leiam em casa. E o subtítulo é Retribuir o mal com o bem. E vamos lá. Ouvistes o que foi dito: amarás a vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai que está nos céus. E que faz que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não procedem dessa maneira? E se saudardes apenas os vossos irmãos, o que é? E com isso fazeis mais do que os outros? Os pagões não fazem a mesma coisa? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, 43, versículo a 47, o capítulo também 20. Se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se somente fizerdes o bem aos que vô-lo fazem, que recompensa tereis, já que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? Se só emprestardes àqueles que possais esperar a mesmo favor, que recompensa tereis, visto que as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para obter a mesma vantagem? Mas quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem esperar coisa alguma. Então, muita grande será a vossa recompensa e sereis filho do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Isso também está em Lucas, capítulo 6, versículo 32 a 36. E aí vem o Espírito de Verdade nos orientar aqui no 3. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porque a posse dessa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, geralmente há equívoco quanto ao sentido da palavra amar. Nessa circunstância, Jesus não empreendeu por estas palavras que se tenha para com o inimigo a ternura que se dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode ter confiança numa pessoa sabendo que ela lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, já que ela pode abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essa manifestação de simpatia que existe entre as que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prezar igual ao que sente na companhia de um amigo. Esse sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica, cuja impressão é penosa. O pensamento benévolo nos envolve num eflúvio agradável. Daí a diferença das sensações que experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não devamos estabelecer diferença entre eles e os amigos. Esse preceito só parece difícil, impossível mesmo de praticar, por entender-se falsamente que ele prescreve-se dê o mesmo lugar no coração, tanto ao amigo quanto ao inimigo. Se a pobreza da linguagem humana obriga que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir diversas matizes de um sentimento, cabe a razão
estabelecer a diferença entre os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio nem rancor, nem desejo de vingança, é perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos causem e não por nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem e não o mal. É regozijar-se em vez de afligir-se com o bem que lhe advenha. É estender-lhes a mão que socorre em caso de necessidade e afastar-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhe todo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem age dessa forma preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Você já pensou que problemática, né? Amar os inimigos? Agora, eu gostaria de fazer hoje um conceito mais aprofundado desse amar os inimigos. Porque é o seguinte: o Evangelho nos fala numa condição aqui que nessas entrelinhas aqui é quase imperceptível aquele que está aqui ouvindo entender a amplitude dessa condição. Os evangelhos, se vocês prestarem atenção, o de Lucas, de Marcos, né, de Mateus, eles são parecidos. Poxa, por que que eles dizem a mesma coisa? Por que que essa linguagem? Um diz a mesma coisa, mas às vezes tem uma palavra que dá um significado maior e uma amplitude de entendimento, às vezes para um entendimento de algumas pessoas e para outras. Por isso que eles têm uma similitude. Diferentemente do Evangelho de João, que é mais gnóstico, que ele é mais assim expressivo em forma de linguagem, mas ele também fala a mesma coisa em uma situação um pouco diferenciada. Então, quando a gente vai aqui entender, vamos falar muitas vezes, amar os inimigos, vai dizer assim: rapaz, é muito difícil. Não consigo, não. A pessoa que está lá nesse ponto está dizendo: não vou conseguir amar o inimigo, sem entender que está amando. Outra vai dizer assim: rapaz, só Jesus tinha essa condição, mas nós chegaremos lá e vamos amar o inimigo. E fica nessa simplicidade de expressão evangélica, na qual se guarda para o futuro uma coisa que se vivencia agora. E quem está muito lá no futuro fica ansioso. Quem vai remoer muito o passado fica depressivo. E quem se estressa muito no presente é estressado. Então, compreender a fundo essas palavras de Jesus é preciso um pouco de meditação, é preciso um pouco de estudo, de penetração no que ele verdadeiramente vem dizer. Gente, a revelação de Deus é divina, mas a percepção dos homens é humana. Então veja a diversidade de contradições que existem entre as religiões, as seitas, dentro do mesmo código que é o Evangelho. Né? E isso nos leva justamente a, muitas vezes, desviar o objetivo do que o Cristo falou. Aí Kardec, como excelente filólogo, perspicaz, na sua pedagogia, ele começa a ver que se os evangelhos eles são iguais e tem certas palavras que dão entornos e contextos diferenciados, ele diz: eu não posso separar o contexto. Então o capítulo 10 e o capítulo 10, o capítulo 11, né? Capítulo 10, bem-aventurados misericordiosos. O capítulo 11, bem-aventurado não, amai o próximo como a si mesmo. E o capítulo 12, 12º, amai os vossos inimigos. Todos os três estão interligados pela mesma condição. Qual é essa condição? Quem arrisca? Perdão. É o perdão. Olha, bem-aventurados os misericordiosos. Está falando de quê? De perdão. Quem é misericordioso, perdoa. E ele ainda diz mais, olha, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Quando ele vai para o 11º, né? Ama o próximo como a si mesmo. E para amar o próximo como a si mesmo, é preciso de quê? Perdão. Agora me diga uma coisa a vocês, como é interessante isso que eu vou falar. Amai os vossos inimigos. Alguém já teve um inimigo aqui sem ter contato com ele? Fortuitamente nós ganhamos inimigos? Não. Só ganhamos inimigos porque temos relações com pessoas. E essas pessoas, a princípio, são amigas. São pessoas próximas. E agora vem, ama o próximo como a si mesmo. O inimigo está próximo ou não está? Olha a relação. Perdoa aquele que está próximo. Seu inimigo. E se nós formos mais a fundo, o inimigo está tão próximo que são aqueles que estão dentro de nossos próprios lares. Por isso que muitas religiões não sabem definir essa questão. A família é um laboratório, é uma oficina aonde se desmancha todas as animosidades, todas as querengas, todos os ódios, todas as dissensões. E aí muitas pessoas não sabem. Agora, quando Jesus chega para dizer, olha o que foi dito, ouvistes o que foi dito. Por quê? Porque existia naquela época uma tradução do evangelho escrita e uma tradução oral. Por isso que muitas vezes o doutor da lei perguntou, senhor, quem é meu próximo? Ele disse, como é que você entende o que é o próximo? Depois ele pergunta, quem é meu próximo? E aí ele vai dizer que o próximo é aquele mais necessitado que está ao nosso lado. É aqueles que estão ao nosso lado. O próximo é o mais próximo de nós. Não importa a ocasião. Se está no meu lar, se está na rua, se está no meu trabalho, aonde quer que esteja. É meu próximo. Aquele ali. Então, essas três do evangelho, né? Bem-aventurados e misericordiosos. Amar o próximo a si mesmo e amai os vossos inimigos, parecem umas coisas diferentes, mas não são. São a mesma coisa. E o mais incrível é que as pessoas hoje ficam inimigas das outras por qualquer besteira. Qualquer besteira. Na família, vemos isso nas redes sociais com a pandemia. Eu mesmo participei de 2 grupos de família, só o pessoal saindo. Não estou mais nesse grupo, não, por causa da questão política. Incrível. De repente, aquelas dissensões, aquelas brigas. E teve gente aí que fez horrores com isso. Mas esse não vem ao caso. Vamos lá ao amar o nosso inimigo, porque isso vai ter um impacto muito grande na nossa vida. Muito. Então as pessoas dizem, como Jesus chega a dizer, olha meu filho, porque se você amar aquele que ama você, o que você está fazendo demais? Aqueles que vos roubam, aqueles que vos enganam, fazem isso também. Será que os ladrões, os malfeitores também não têm afinidade uns com os outros? O que fazeis demais com isso? Se tu emprestar quem te empresta, o que está fazendo demais? Os publicanos também fazem isso. As pessoas de má vida, que eram os publicanos, cobradores de impostos, também fazem isso com os seus, que eles tinham como pagar. Agora, vós outros não é assim. Faz diferente. Dai sem querer nada em troca. Faze o mais para as pessoas. E o interessante, gente, de Moisés para Jesus, tem mais ou menos 1.500 anos. Você sabe qual era a lei que Moisés usava? Lá, era aquela lei de talião. Dente por dente, olho por olho. Você sabe qual é a lei que muitas vezes nós usamos aqui? É pior do que a dente por dente e olho por olho. Porque dente por dente, olho por olho, existe uma proporcionalidade. Porque o cara fazia uma coisa, ele dava na mesma proporção. A lei cumpria isso. Era a justiça dos homens naquela época. Aqui, muitas vezes, se você olhar para uma pessoa e disser uma palavra que ela não gostar, pode ser que ela saque de uma arma e te dê um tiro e te mate. É além da proporção do dente por dente e olho por olho. Então, quer dizer, nós ainda, passado 1.500 anos de Moisés para Jesus e 2.000 e poucos anos, quer dizer, dá 3.500 anos mais ou menos, nós ainda não aprendemos nem a lei dente por dente e olho por olho. Fazer a proporção da coisa. Que ainda está errado, é uma lei antiga, arcaica, mas na época funcionava. E hoje nós usamos da desproporcionalidade para atingir o nosso irmão. Ele fez isso comigo, ele vai ver.
Então era isso que Jesus vinha dizendo que ama, porque o Pai é de misericórdia, é de amor, é de justiça. E só vai para o reino dos céus, só terá paz quem ama incondicionalmente. Incondicionalmente. Né? E o interessante, na época de Moisés, né? De lá para cá, dos profetas de Moisés, do Velho Testamento todinho, se vocês podem contar lá, segundo o Jorge Alahat, que é excelente, é um cara muito sábio, ele fala que só existe, olha só, do Velho Testamento, naquela montão de anos lá, só existe 76 perdão relatado no Velho Testamento. 76. 75 é de Deus para com os homens. E um só é uma interação familiar. Isaú perdoa Jacó numa interação familiar. Vocês já imaginaram isso? Então vem aí o perdão se arrastando há milênios, né? E a gente não aprendeu a perdoar. Não aprendeu a perdoar. E quando Jesus fala, nesses 3 capítulos, englobando, né, o ser misericordioso, o amar o próximo, amar os inimigos, ele está falando perdão. A vida, ela tem que estabelecer esse perdão. Mas o perdão as pessoas entendem interessante. Sabe por que as pessoas elas não têm ainda a capacidade de perdoar, ou então não são habilitadas a perdoar? Porque a pessoa ofendida não perdoa o ofensor, porque ela pensa o seguinte, se eu perdoar, eu livro a pessoa da pena. Se eu perdoar, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ser livre do mal que ela me fez. E aí onde é que está o engano? Não existe isso em canto nenhum da lei. Se formos olhar em Levítico, ele vai dizer assim, necessário faz que se ame o inimigo, apesar de não se amar. Está lá. O entendimento lá era parece até melhor do que o de hoje. Parece, mas não é. Se assim não existia a lei da evolução. Certo? Então, a pessoa tem uma dificuldade em amar, de perdoar, porque acha que se eu perdoar aquele que me ofendeu, eu livro ele da pena. Nunca, gente. E ainda tem um certo chavão que diz o seguinte, olhe, preste atenção no mal que você faz, porque ele vai e volta. Nunca. O mal que se faz, ele não vai nem volta, não, gente. O mal que se faz, ele entra em você, entranha e fica lá, esperando ser removido por você. Por você. Não há ninguém. Não tem. Mas mais a gente recebe o mal. Sim, você recebe o mal porque o mal você recebeu. Tem gente que gosta de receber presente de porqueira, de lixo. Tem gente que gosta. Você quer ver uma coisa? Eu vou passando na rua, o cabo olha para mim, seu cabra safado. Eu digo, cabra safado é você. Eu vou para cima dele, vou trocar tapa com ele. Eu estou entrando na sintonia dele, recebendo toda a carga energética deletéria dele, transformando aquilo num montante grande. Você quer ver uma coisa? Tem um fogo ali. Se tem um fogo ali, eu vou apagar com o quê? Com qualquer coisa que abafe aquele fogo. Ou tirando oxigênio, ou jogando areia, ou jogando água. Mas eu nunca posso jogar madeira, não posso jogar querosene, não posso jogar gasolina, nem álcool. Porque eu vou criar uma coisa maior. Então, essa condição de perdão, quando Jesus fala, é para nos libertar. Mas espera aí, como é que pode? Eu quero dizer, se alguém chega ali e puxa uma arma e dá um tiro em mim, e se eu morrer? É porque você tem que morrer. Mas bala existe bala perdida, gente? Não. Assim não existiria Deus. Brinca com as criaturas, deixa eu botar um joguinho, um game aqui. Aí ele vai dizer, daqui a pouco vai dizer game over. Porque fulano de tal morreu daquele outro. Gente, o processo da lei de Deus, ela é sublimada. Nós estamos aqui experimentando uns aos outros, num cadebal de coisas que Deus dirige a tudo. E nós fazemos nosso caminho. É claro, a não ser que a pessoa suicide. Ou suicide diretamente ou indiretamente. E aí, aonde você vai também está em outro aspecto da lei. E quando alguém faz algum mal a gente, ela está devendo a gente? Vocês acham que está devendo a gente? Não, gente. Está devendo a lei divina, que está na sua própria consciência. Kardec lá está dizendo, pergunta Espírito de Verdade, onde está escrito a lei de Deus?
na vossa própria consciência, na consciência do homem. Então, quando eu erro, o erro vem para dentro de mim. O primeiro, Emmanuel diz uma coisa interessante, quando eu tenho raiva, quando eu tenho ódio, quando eu me enfureço, o raio que eu quero jogar, o primeiro raio vem para dentro de mim. Ele me fulmina primeiro para ver se vai fulminar o outro. Porque o outro só é fulminado com aquele raio se ele merecer. Eita, como é que é isso? Mas que complicação é essa? Não está aqui. Kardec está falando aqui. Quando ele diz nessa parte aqui, da questão fluídica, gente, quem traz o mal dentro da pessoa, quem traz o mal dentro dela, de si própria, existe uma corrente magnética mostrando que ela é mal. Poucas pessoas percebem. Mas se você demorar um pouquinho com aquela pessoa, você vai perceber que aquela pessoa não é uma pessoa de boa índole, não é uma pessoa de bons atos, não é uma pessoa de bons costumes. É fácil de interpretar isso. Só os cegos não vê os apaixonados. Que não vê. Isso. Que apaixonado não via. Mas nós vemos. Agora, as relações, elas existem. E é por isso que muitas vezes nós chegamos num canto com uma certa sensibilidade, passa por uma pessoa e diz, paz, eu senti uma má impressão daquela pessoa, porque a pessoa está pulsando aquilo que ela sente. Uma pessoa que anda armada, gente, pega uma arma de fogo, bota na cintura. Ah, eu já vi dentro de centro espírita, gente, a pessoa pegar, botar uma arma e ir para o centro espírita trabalhar no centro espírita. E eu digo a você que eu fui lá e disse, o senhor está armado, que eu sou advogado, eu preciso me defender. Eu digo, interessante, eu sou policial e não preciso andar armado. Ele disse, não, mas você não me compreende. Eu disse, não, eu compreendo, eu acho que é errado. Eu falei com a pessoa lá, foi uma confusão enorme. Eu fui saindo dessa casa. Então, uma pessoa que bota uma arma de fogo, uma arma qualquer que seja, para ferir alguém, ela não já está com intenção de ferir, não? Não, eu quero me defender. Ei, se você acredita em Deus, em Jesus, você precisa se defender? Precisa, sim. Eu acho que de você mesmo, se você botar uma arma. Porque o mal que você vai fazer é o mal que vai lhe fazer mal. Porque se você atirar tiver matar uma pessoa e atirar nela, se não for o dia dela morrer, aquele projeto não vai atingir aquela pessoa. O Evangelho diz isso, capítulo 5. Será que Deus não pode livrar um homem até mesmo da boca de um canhão? De um canhão, gente. Então, esse processo da questão do amar o inimigo é para que o seu inimigo maior não seja você. É o mais próximo que tem. E André Luiz fala isso muito interessante. O único mal que devemos temer é aquele que está dentro de nós. As nossas más tendências, os nossos vícios, as nossas vontades mirabolantes, nossos desejos intrépidos. Olha lá, no capítulo 5 mesmo lá, quando o cura de Arnes vai falar da menina cega que diz, filha, seria bom que o bom Deus te curasse. Mas será que não é preciso primeiro curar tua alma antes de curar a tua cegueira? Porque pode ser que os olhos que ela possa ver de novo seja mais um motivo de queda dela, fazendo com que ela faça mais mal para ela mesma. Então, qualquer motivo de dor para nós, qualquer motivo de, vamos dizer assim, de coisas que nos leva a pensar, poxa, como eu sou desventurado, não é desventurado não, é bem-aventurado mesmo. Por isso que Jesus falou, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque aqueles que sofrem, sabem sofrer, pagam suas dívidas. E nossas dívidas são muitas. Muitas mesmo. Né? Então, é necessário nós entendermos termos essa compreensão desse amar os inimigos, para podermos levarmos esse conceito para nós mesmos e ver que o mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros. Esse entranha dentro de mim. E aí, Mari, porque tem pessoas que fazem mal e não sentem nenhuma problemática. Por quê? Porque elas não despertaram ainda. Bezerra de Menezes tem uma situação que ele fala muito interessante, numa conversa com um obsessor. E o obsessor, ele chega para dizer, olha, o senhor falou que se eu matasse, eu iria sofrer muito, até mesmo com a morte. Se eu caluniasse, eu ia também sofrer com isso e as pessoas iam me perseguir. Se ele faz uma gama de coisas ruins. A doutor Bezerra olha para isso, e até agora eu não vi nada disso, eu vivo a vida. O doutor Bezerra disse, infelizmente, meu irmão, você ainda é um morto-vivo.
É uma pessoa que não aprendeu a viver ainda. Quando a gente começa a querer viver, aí se aviva em nós os nossos erros. E aí vem o remorso, vem a dor, vem a angústia. E aí nós queremos comer. Só tem um jeito de fazer isso, é o que é? Pedir perdão a Deus. Deus nos perdoa toda hora, todo momento. É nós nos perdoarmos. Mas só nos perdoarmos vai resolver? É preciso reparação. É preciso reparação. Por isso que vem o mal, aí depois você vai para o remorso, sofrimento, a reparação. Para depois você provar se realmente você passa por aquelas provas. Mas venha cá, se me fazem o mal, eu me magoo, eu fico com nojo, com raiva, com ódio daquela pessoa. Porque o mal que ela me fez é imperdoável. É imperdoável. Olha só, ela fez-me mal, mas agora eu sinto raiva. E aí eu tenho vontade de me vingar, eu tenho ódio. E o ódio não é o contrário de amor. O contrário de amor é indiferença. Se eu sou indiferente a alguém, eu não vou ligar para aquela pessoa. Nem sabe nem que ela existe. Sou indiferente. Mas se eu tenho ódio, é porque aquela pessoa foi importante para mim em algum momento, em alguma coisa, em alguma ideia, em alguma situação. E aí, como é que fica a minha situação? Ora, a situação está aí. Você é um ser ainda primitivo, colérico, animalizado. Animalizado. Sócrates, 750 anos de Jesus, dizia: se um jumento dá um coice no homem, e o homem vai lá e retribui esse coice, quem verdadeiramente é o animal? Olha só a filosofia dele. Se nós temos mais entendimento do que um bicho, e o bicho nos dá por instinto de defesa dele, uma pancada, uma mordida, vamos lá e matamos, ou dilaceramos, ou fazendo a mesma coisa. Você é mais animal do que um animal. No livro Bastidores da Obsessão, o dialogador Salustio fala com o espírito, dizendo a ele isso. É preciso você perdoar, meu irmão, essa pessoa. Porque esse mal, esse raiva, esse ódio, vai lhe fazer cair, sofrer mais ainda. Se você não perdoar, você vai entrar nesse ciclo assim. Ele reencarna, é obsessor seu. Você desencarna, ele encarna, é obsessor seu. E fica só nessa troca. Até quando? E deixa que a ele está entregue a justiça. Não só a ele, a todos nós. E nossos atos milenares, das nossas múltiplas existências, nós sempre fomos entregues à justiça de Deus, que nunca falha. E cada vez mais que você se mergulha em fazer o mal, em querer se vingar, em odiar, em ter raiva, aquilo só aumenta em você a dívida. E aí o que acontece? Doenças terríveis. As proporções de doenças que existem, as doenças psicológicas, as doenças físicas, as doenças degenerativas, as doenças autoimunes que tanto está acontecendo hoje. Por causa de quê? Rancor, mágoa. O cara diz assim, eu vou perdoar, mas eu fico rancoroso, eu tenho muita mágoa de fulano. E aquilo vai dentro de você, lhe comendo devagarinho, lhe corroendo como a maresia come ferro. Lhe corroendo como um bicho, um cupim corrói uma madeira. Do mesmo jeito, aquele sentimento vai. E é por isso que vemos tantos casos hoje aumentando, porque as pessoas já estão com muito medo de revidar fisicamente. Mas nós ainda temos muito lixo mental jogado fora, jogando para cima dos outros. E André Luiz também fala sobre isso. Ele fala que na evolução do ser, ele diz que há 3 coisas distintas para nós regularmos. É justamente aquela que a gente faz com os atos, o que diz por palavra e por pensamento. Muitas vezes o ser, quando alguém magoa ele em determinado ponto, qualquer coisa, ele se atira raivosamente como uma fera para cima do outro. E bate, e mata, esfola, faz toda a qualidade de coisa. Quando ele aprende mais um pouquinho que aquilo não é interessante, ou ele vai ser punido com a lei, que ele entende que ali vai ser prejudicial para ele não mais faz isso, mas ele fala, ele quer humilhar, ele quer difamar, ele quer botar a pessoa lá embaixo, desfazer da pessoa, com palavrões, com intempéries. Quando ele entende que isso já é mal educação, aquilo não é interessante, é descortês, não é legal,
Aí ele faz só o quê? Ele não agride mais, ele não agride com palavras, mas o pensamento está lá dizendo, a fela da gaita. Você merecia mesmo ser moído no moinho grande. Ou botado na sua perna, uma âncora jogada no mar cheio de tubarão. Você vê, e vai acontecer. O pensamento ainda, você não articula gestos, você não articula palavras, mas você ainda articula pensamentos. Então você só cresce naquele momento quando você realmente perdoa, que olha para aquela pessoa e é indulgente para com ela. Diz, ela só faz isso porque ela está com algum problema. Eu já tive muito problema, eu já fiz muito isso também. Então essa indulgência faz parte do item da caridade. E quando perguntaram a Jesus o que era caridade, como entendia Jesus a caridade no sentido, ele fala aquela palavrinha que todo mundo conhece, que é o BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. E o perdão está novamente escrito aí na caridade. Se nós não tivermos essa empatia com as pessoas, se nós não tivermos nessa benevolência, se colocar no lugar com a indulgência, olhar e dizer que nós somos seres que estamos caminhando, aprendendo, e aquele que está ali fazendo aquela coisa pode ser um ser que esteja necessitado, a gente vai cair em erro novamente. E tem uma coisa interessante, eu estava até vendo aquela, eu gosto muito de escutar ela, acho ela maravilhosa, aquela Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra, está muito no YouTube, é muito convidada para os programas aí, né? E ela, né, ela fala justamente dessas questões, né, do nosso comportamento para com as outras pessoas, certo? Então, você perdoar, ter espiritualidade, não é questão de Deus que ela fala, é você ter espiritualidade para você poder ser feliz. E também ela fala que, uma coisa muito importante da depressão, a depressão, gente, não é só aquela que deixa a pessoa triste não, viu? Quando você vê a pessoa deprimida, triste, aí foi para baixo. Existe a depressão que ela explode. Tem a depressão implosiva e a explosiva. Tem pessoas que estão eufóricas, doidas, malucas, mesmo assim, tá, vixe, Maria, tá, né? Ali é um processo depressivo. Ela não sabe o que fazer, ela está no desespero, ela entra num processo explosivo. E a pessoa pensa que a pessoa é raivosa, isso, aquilo outro. Não, é uma condição nervosa dela naquele momento. E ela fala isso também. É muito interessante essa condição. Então, vendo essas situações, nós, que somos sabedores dessa lei divina, que entendemos do Evangelho, não é agora mudar, não, amanhã vamos ser santo e anjo, não. É começar a trabalhar isso na gente. É começar a observar esses comportamentos em nós. Para que possamos começar a regular isso. E ser realmente diferenciado dos seres bestiais. Chegarmos a seres nominais. Chico Xavier tem uma história muito interessante. Chico trabalhava numa fazenda modelo, e lá muitas vezes as pessoas iam procurar Chico no desespero. Obsessões, problemáticas na vida. Né? E sabia que Chico tinha essa condição de curar, de ajudar, ia procurar Chico. E tinha uma senhora que estava num processo meio de obsessão e parecia uma louca. E ela foi procurar Chico na fazenda modelo lá. Ora, Chico era empregado. O patrão de Chico nada gostava daquilo. Nada gostava. Chico tinha que trabalhar, tinha que produzir. E as pessoas chegavam lá para Chico ajudar. E lá vai Chico ajudar aquela pessoa. E aí prejudicava a questão daquele que estava, do empregador que estava querendo que o trabalhador dele trabalhasse. Não na seara espírita, né? E apesar que Chico à noite ia para o centro espírita lá em Uberaba, né? E aí ele estava lá e chegou essa mulher, desesperada, louca. Eu estou querendo encontrar o Chico Xavier. Eu estou precisando dele. O patrão vendo aquilo, sabia que Chico estava lá, mas não ia tirar Chico do trabalho. Disse, olha, ele está em casa, ele não está aqui não. Aí a mulher, veio para a casa de Chico. Chegou na casa de Chico, a mulher disse, não, ele está no trabalho. Aí ela, está no trabalho? Tá, mas como é que pode? Voltou para o trabalho. Chegou lá, não, ele não está aqui não. Essa, tá bom. Disse um monte de desaforo e foi para casa. Quando foi à noite, ela sabia onde era o centro. Foi lá atrás de Chico. Chegou a vez de ela ser atendida, ela disse, seu cachorro, você está pensando que eu sou quem para estar para cima e para baixo atrás de você? Entre logo naquela cabine e me dê um passe. Chico tomou aquele choque, foi para a cabine, chegou lá e disse, meu Jesus, eu lhe amo muito,
Mas me ajude. Olha a humildade de Chico. Me ajude. Porque o que ela disse comigo me estabilizou. Para mim poder ajudar ela, eu tenho que estar bem. Eu não estou bem, como é que eu vou ajudar essa criatura? Aí a Emmanuel aparece. Aí ele diz, Emmanuel diz, conquiste o coração dela e assim você ajuda ela. Aí Chico olhou para ela e disse, minha irmã, me perdoe pelo amor de Deus. É porque eu tenho um chefe e ele disse que eu não podia atender você, mas agora eu estou atendendo você. 1000 perdão. Ela deu 2 bufetadas em Chico. Mas deu 2 bufetadas em Chico, tá certo, tudo bem, tá certo. Aí Chico foi aquilo ali, deu passe. Aí a irmã disse, pronto, você conquistou o coração dela. Olha só, interessante. Aí quando ela saiu, Chico chorando, disse, Emmanuel, mas o que eu senti, eu não tinha razão? Ele disse, a razão que você fala de estar certo? Ele disse, não é isso não. Ele disse, mas venha cá, entre a sua razão e a sua certeza, ela tinha uma necessidade. Pronto, acabou com o Chico. Você está vendo como a necessidade do outro, de amar ao próximo, faz-se mais necessário do que as nossas próprias necessidades. E é por isso que os verdadeiros cristãos, aquelas pessoas realmente devotadas, elas esquecem de si mesmas para ajudar os outros. E vejo os grandes vultos do Evangelho. Eles fazem isso. E Chico aprendeu aquela lição naquele momento. E entendeu a complexidade de ajudar os outros. Mas muitas vezes a gente não... Eles batem na porta da gente, à noite, está na hora da novela que a gente gosta. Não, não acredito não. Na hora da novela, é o último capítulo. A pessoa batendo lá fora. Vai lá, vai lá. Quem é? Oh, eu estou pedindo uma ajuda aqui, que eu estou com muita necessidade. Passe amanhã. Como se a necessidade, a fome, a dor, a angústia, o desespero pudesse esperar. Né? Então, é isso que o Evangelho nos fala. Quando ele traz amar os nossos inimigos. E traz para nós, justamente, para nós compreendermos que a vida, gente... Você já pensaram, gente, se a vida fosse uma só? Para que a necessidade de amar inimigo? Se é uma vida só. Se uma vida só desse tempo para nós sermos seres bons, não dá tempo não. Imagine só que numa vida só, e que nem todo mundo tem uma vida de 100 anos. Como é que ficaria? Que joguete é esse? Meu Deus, que Deus é esse que eu tenho? Que dá 1 ano a uma pessoa, 10 a outra, 15 a outra, 30 a outra, 100 a outra, 115 a outra. Que teatro é esse? Então a vida é muito mais do que isso. A explicação de Deus é muito mais maravilhosa e sublimada do que nós pensamos. O entendimento disso demora sim. Mas vamos devagar. Não tem pressa não, nós somos eternos. O importante é compreender e dar o primeiro passo. Começarmos a entender essas coisas. Ah, Mário, mas eu fiz isso, fiz aquilo outro, não importa. Agora faz diferente. Ah, Mário, mas eu tentei fazer uma coisa e errei. Mas a minha intenção era boa, então está bem, porque Deus julga a intenção primeiramente. É a nossa intenção sincera que é julgada por Deus. Não nossos pensamentos, nossos atos, nossas palavras. É a intenção que é julgada. Por isso que quando a gente faz uma coisa de bom coração e dá errado, não se aflija, não desista, tente novamente. Tente outra vez, como dizia Raul Seixas. E é isso que nos faz crescer. É perseverar, mas perseverar no bem. Perseverar naquilo que é bom. E aí, com certeza, nós crescemos. Vocês lembram aqui, não sei se vocês lembram aqui no Tarra Todos, na última palestra que eu dei aqui, daquela questão que o Espírito fala com o instrutor lá do nosso lar, que é Sânzio, ele pergunta a questão do esboço entre o bem e o mal. Ele diz, fala sobre o bem, que o bem é tudo aquilo que nos rodeia, que nos cerca, que faz crescer coletivamente. E o mal é tudo aquilo que o egoísmo pede. Mas não existe o mal, porque o egoísmo, ele é o bem para aquele que quer. Porque muitas vezes a pessoa que mata, a pessoa que rouba, a pessoa que lesa a outra, ela está fazendo bem para ela. Ela acha que está fazendo bem para ela. Ela não importa com o outro. Então o bem se relaciona com o altruísmo, com a entrega aos outros, ao bem-estar dos outros. De que adianta eu morar num palácio e ver as pessoas morando numa choupana e eu não ter um pingo
um pingo, né, de empatia com aquele que sofre ali. De que adianta eu estar com o estômago cheio e minha geladeira esborrotada de comida e eu ver um mendigando ou comendo um pedaço de pão seco na rua, passando fome ou chorando de fome. Já adianta eu estar com roupa de linho elegante, bonito, na moda, e ver outro todo esfarrapado no meio da rua. Que alegria eu tenho nisso. Sinceramente, dá angústia quando a gente vê uma situação dessa. Mas, eu vou tirar minha roupa dali, se você é isso, bem. Mas se você tem mais do que uma roupa, pode dar, que vai ser bom. E não importa, não vá julgar primeiro, ajude primeiro, depois vá se informar. A lei é essa. Então, amar ao próximo, ser misericordioso, amar ao próximo e amar o nosso inimigo é a mesma coisa, gente. E a doutrina espírita vai mais fundo, né? Porque às vezes os nossos maiores inimigos estão lá dentro de casa. E às vezes, se nós não tivermos cuidado, criamos muitas confusões. Vejamos os casos de feminicídio, gente. Os casos, as tragédias familiares. Não é isso? Porque não houve ali um entendimento. O inimigo do passado vem. Mas eu vou encontrar essa pessoa no futuro? Às vezes não. Mas muitas vezes sim. E outra coisa, o perdão é essencial. Vou terminar, Lani, agora. O perdão, me perdoe, o perdão é essencial para que nós, não é que, mas o perdão vincula nós aos outros? Não, ele desvincula. O ódio vincula o mal que alguém? Não, ele não vincula. Porque o perdão, ele desvincula o ser que sofreu daquele que fez. Agora, se você revidar, você vinculou-se a ele. E aí, talvez, em outras paragens, você vai votar com ele. Aí vem essa confusão toda que daí que eu falei. Você quer ver uma história interessante? Públio Lentulus, há 2000 anos atrás, senador romano. Lá na história vai contar no prefácio que ele foi, o avô dele, ele foi Públio Haras. Foi isso, Públio Haras ou é Haras? Ele foi. E matou muitos empregados dele cegando os empregados. Ele vem, reencarna como Públio Cornélios. Né? Depois é com Públio Lentulus, que era no senador de Roma. Públio Cornélios. Aí ele vai e nasce normal da vista dele. Porque a lei diz, né? Se você faz ao outro, você vai acontecer o mesmo. Não é isso? Mas ele não é normal. Porque existe, gente, a reencarnação que só diz respeito a você, a reencarnação individual, que só diz respeito à individualidade, e tem a reencarnação coletiva, que diz a ver com a coletividade. Então, muitas vezes, quando você faz uma besteira com você mesmo, abusa de uma coisa ou de outra, você tem uma reencarnação capenga ali, que faz com que você tenha certa debilidade, deficiência naquilo que você fez, mas só para você mesmo. Mas quando você faz para a coletividade, a reencarnação é para reparar a coletividade. Então, ele nasceu, olha, lá, senador, bonzinho da visão, raciocínio perfeito, para quê? Reparar a coletividade. E ele não reparou. Depois, mais tarde, depois da morte de Lívia, muitos acontecimentos fazem acontecer. Ele tem um inimigo chamado André de Astória, se não me engano. E esse André, quando o Públio Lentulus estava arruinado já, ele pega Públio, leva para o esconderijo dele lá e fica de um lado para o outro. O que é que eu faço para esse homem sofrer? Esse homem me fez sofrer demais. E ele tinha feito mesmo ele sofrer. E ele estava se vingando agora. Eu quero fazer ele sofrer. O que é que eu faço? Eu vou cortar a mão, corto um dedo de cada dia, eu corto os pés, corto a língua, as orelhas. O que é que eu faço? Já sei. Eu vou cegá-lo. Olha aí, por que é que ele perguntou em cegá-lo? Porque dentro de Públio Lentulus estava o germe latente do magnetismo na qual ele fez a ação de cegar os outros. E ele lá encaixou, conectou-se com essa questão de Públio Lentulus. Quando ele era lá, Públio Haras. E aí ele disse, eu vou cegá-lo. E eu vou fazer o seguinte, quem vai cegar o filho dele, o que eu raptei, quando era novo. Pegou o filho e mandou lá com um ferro quente cegar o pai. E o pai não sabia. E depois ele disse, olha, eu sou fulano de tal, lhe odeio, e você fez muito mal na minha vida. Agora, sabe quem foi que lhe cegou mesmo, a meu mano?
foi seu filho que eu raptei. E o pobre dentro lá, cego, com a dor, escutando. E ele disse, desde que eu tirei do seu seio, eu maltrato todos os dias. A cara dele foi esbofeteada, eu nunca dei educação a ele demonstrado. Ele foi criado verdadeiramente como um bicho maltratado. E o coração daquele homem, como é que estava, hein? E ele escutando tudo aquilo ali. Você acabou com minha vida. E eu agora acabei com sua vida. Contudo, arruinei seu casamento, tirei o seu filho, fiz a sua esposa, você brigar com sua esposa. Ele começou a elencar um monte de desgraça que ele fez. Mas agora eu te peço o seu perdão. Você já imaginou uma coisa dessa? Isso está lá, gente, relatado, hein? E você vai ver na trilogia, que é há 2000 anos, 50 anos depois, né? E ainda vai prosseguindo lá em renúncia. Pronto, beleza. Sabe o que é que Públio Lento diz? Estás perdoado. Aquele homem olhou para ele assim e foi embora. Públio Lento morreu 10 anos depois. A história das outras, nos romances de Emmanuel falando, que é ele próprio falando lá para o Chico, André de Astórias não aparece nenhuma vez interligado a Públio Lento. Por quê? Estás perdoado. Ele desvinculou-se dele. Aquele mal todinho feito, aquela trama todinha, desfez-se o elo ali com estás perdoado. De vontade mesmo que ele disse, você está perdoado. Ele elencou tudo que fez, com tudo que sofreu e disse, é verdade, eu acabei com sua vida, você acabou com a minha, agora estás perdoado. Ele desvencilhou-se daquele homem. Não teve nenhuma reencarnação para ajustar nada. Gente, Jesus, na cruz, Pilatos, Caifás, Judas, Anás, tudo que prejudicou Jesus. Quando ele foi para a cruz, humilhado, sofrido, chegou lá na cruz e disse, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. E foi embora para o Pai. Você já viu dizer que alguma vez Jesus reencarnou com esse pessoal tudinho? Para ter alguma coisa? Não. Porque ele estava acima disso. Ele disse, eles são ignorantes. Amor. Foi morto por nós e amando a nós. Que exemplo grande. Não precisou de se encontrar com Pilatos, se encontrar com Caifás. Não. Só mandou ajuda para eles. Ele mesmo disse a alguns dos seus discípulos, ajudai a Pilatos. Não deixe que faça grande mal a ele. Isso está lá, gente. Nas obras de Chico e de Emmanuel. Certo? Isso não está nas escrituras. Mas quem é o Espiritismo vai estudar e se aprofundar, vai encontrar muitas dessas coisas. Então, o mestre, pelo seu amor magnânimo, incondicional, crístico, não poderia estar conosco. Ele só esteve conosco por piedade de nós, para nos ensinar essa coisa maravilhosa chamada amor, que nós somos ainda muito inábeis de sentir. E é necessário começar, através do bem, começando com a primeira virtude que compõe o conjunto universo do amor, que se chama ter piedade. Tenhamos piedade das pessoas. Que é isso que quando nós damos, nós recebemos. Quando nós sentimos, esse sentimento também é recíproco. Então, espero que eu tenha sido um pouco claro a vocês. Aprofundando mais um pouquinho, né, para não chegarmos para dizer assim, é porque eu não sou Jesus, por isso que eu não perdoo. Se eu perdoar, eu não esqueço. E não é para esquecer não, que você não está com Alzheimer. O perdoar não é ser demente, porque só um demente esquece. O perdoar é entender, compreender que o outro fez aquilo por ser ignorante. E você, como entende, diga, você está perdoado. E se desvincule do mal que tem que se reparar no futuro. Uma boa tarde para todos.